Nessa noite eu peço que leiam comigo o livro de Atos, capítulo 11 e o verso 16, na parte final do verso 16 do livro de Atos, capítulo 11. Nós lemos estas palavras: e os discípulos. A palavra discípulo significa aprendiz ou seguidor, e os discípulos foram chamados cristãos pela primeira vez em Antioquia. Paulo e Silas estavam pregando em Antioquia por muitos meses. Eles estavam produzindo uma cruzada evangelística, levando centenas de pessoas a receber a Cristo. Eles fundaram uma grande igreja e naquela região as pessoas ao redor começaram a chamá-los de cristãos. Pessoas de Cristo, seguidores de Cristo e cristãos. Foi aonde a palavra cristão foi pela primeira vez citada. Seguidores de Jesus Cristo. Bem, nessa noite eu quero falar sobre o assunto como viver a vida cristã. Eu escutei sobre uma garota alguns anos atrás que escutou uma das sonatas de Beethoven e ela tinha um desejo grande de aprender a tocar. Ela tinha habilidade musical real, mas 20 anos depois, os vizinhos tinham que suportar escutá-la tocando como se estivesse assassinando Beethoven. Bem, o que aconteceu? Ela nunca encarou os exercícios com os 5 dedos e as escalas musicais. Ela negligenciou aprender a tocar. Agora, há muitos de vocês que têm uma enorme vontade de viver a vida cristã. Você quer ser um cristão? Você quer viver uma vida cristã, mas você nunca aprendeu como viver a vida cristã. Bem, disseram para você que você podia ser cristão, falaram que você deveria viver uma vida cristã, mas nunca te disseram como. Eu escutei sobre uma mulher que disse que tinha um pastor maravilhoso. Ela disse: meu pastor é um ministro maravilhoso, é um pastor maravilhoso e todos o amamos na igreja. Mas eu não consigo dizer o que ele quer que a gente faça. Bem, nessa noite eu quero que vejamos algo sobre como viver a vida cristã. Mas, antes de tudo, eu quero que vejamos algo como a Bíblia diz que é ser um cristão. O que é ser um seguidor de Jesus Cristo? Bem, temos muita gente que tem uma ideia errada. Pensa porque nasceu num país cristão, então você é um cristão. Muitos acham que se você tem pais cristãos, você é um cristão. Mas a Bíblia diz que você não pode herdar a cristandade. Não é sobre a carne e o sangue. Não há nada que você possa fazer para automaticamente transformar você em ser aceito no reino de Deus. Você pode ir para a igreja, você pode viver uma vida decente, você pode ser uma boa pessoa moral, mas isso não te faz um cristão. Você pode ter características de um cristão, mas isso não faz de você um cristão. Existem milhares de pessoas nos Estados Unidos esta noite que pensam que são cristãos, mas na verdade não são cristãos no sentido estrito do termo. Eles nunca nasceram de novo, nunca receberam Cristo em seus corações, e se eles morrerem, não vão para o céu. Agora, um cristão é uma pessoa que teve um encontro pessoal com Jesus Cristo. Um cristão é uma pessoa que tomou a decisão de aceitar a Cristo como seu Senhor e Salvador. Você o aceita e compromete sua vida a Ele. Bem, a primeira coisa é que o cristão é uma pessoa que fez uma escolha, você tomou uma decisão, você teve um encontro pessoal com Deus vivo, você recebeu Cristo no seu coração. Este é o primeiro passo para ser um cristão. Isso aconteceu com você? Houve um momento em sua vida quando você se arrependeu dos seus pecados e que você se deu conta de que é um pecador e você disse: ó Deus, eu me arrependo dos meus pecados. E então, por fé, você recebeu Cristo no seu coração. Bem, este é o ponto de partida. Sim, tem muita gente tentando viver uma vida cristã, mas Cristo não vive em seus corações, porque o cristão é uma pessoa onde Cristo habita. No momento em que você recebeu a Cristo, o Espírito Santo de Deus entra no seu coração e te dá uma nova vida moral, e você tem o poder e a força para viver a vida cristã. Agora, ninguém poderá viver uma vida cristã sem que primeiro tenha ido até a cruz para receber Cristo como Salvador. Cristo morreu na cruz, Cristo derramou seu sangue pelos nossos pecados, mas você precisa vir e receber a Cristo. Isto é um ato do seu desejo. Intelectualmente você diz: sim, eu acredito, mas isso não é suficiente. Emocionalmente você pode ter tido uma experiência moral, mas isso não é suficiente pela sua vontade.
Eu receberei a Cristo, eu darei a minha vida para Cristo. Mas então, depois disso, algo mais tem que acontecer. A segunda coisa é, uma mudança tem que ocorrer na sua vida. A Bíblia diz, as coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Deve haver uma mudança definitiva na forma como você vive, uma mudança na sua atitude, na sua maneira de viver. Você deve amar Deus de forma suprema. Você deve colocar Deus antes das escolhas e decisões pessoais. Deve ocorrer uma mudança na sua atitude em relação a você mesmo. Você não deve ser mais egocêntrico, você não deve ser mais egoísta e fazer as coisas para agradar a si mesmo. E deve ocorrer uma mudança em relação ao seu próximo. Você deve amar o seu próximo como a você mesmo. E então tem que ocorrer uma mudança na sua vida. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Eu escutei sobre um homem uma vez que, nos velhos tempos, ele se acostumou a parar os seus cavalos em frente ao bar. E ele se converteu a Cristo em um encontro da igreja metodista. E no dia seguinte ele voltou para a cidade e parou os cavalos no mesmo lugar. E o balconista do bar veio do lado de fora e disse: "Qual é o problema? Você parou os cavalos aqui por 10 anos e agora por que não entra?" E o homem disse: "Eu me converti ontem à noite, eu recebi a Cristo." E ele disse: "Eu mudei o local de parada." E isso é exatamente o que deve ser feito, mudar o local de parada. E se não há nenhuma evidência de mudança na sua vida, é melhor você verificar se você é mesmo um cristão. Porque se sua vida não mudou, se você não carrega o fruto que Deus te deu quando você aceitou a Cristo, então você deve se arrepender. Porque para os filhos de Deus, uma mudança ocorre. Jesus disse: "E pelos seus frutos os reconhecereis." Pelos seus frutos. Quais são os seus frutos? Os frutos do Espírito Santo são amor, alegria, paz, longanimidade. Você está vivendo a vida cristã? Você se entregou a Cristo? Você sabe se teve este encontro com Ele? E uma mudança aconteceu na sua forma de viver, em suas atitudes? Se não, talvez você não seja um cristão. Você pode estar vivendo no paraíso dos tolos. Você pode pensar que é um cristão, mas não é. Porque um cristão é uma pessoa que recebeu Cristo e uma mudança ocorreu na forma como ele vive. Terceiro, o cristão é uma pessoa que aceitou um desafio, o desafio de Cristo. Cristo disse: "Se alguém quer ser meu seguidor, que negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga." Em Moscou, nesta noite, milhares de jovens estão sendo desafiados. Eu estou feliz de dizer que os jovens americanos, até onde eu sei, não aceitaram o desafio do comunismo. O comunismo tem desafiado milhões de jovens. Jesus Cristo também ofereceu um desafio. Ele disse: "A menos que você tenha o desejo de aceitar